Hoje nós vamos falar de uma história que não é de ação, não é de aventura, não tem porrada, não tem matança, mas tem emoção. Eu tô falando de um autor que é muito conhecido justamente por causa disso, Tatsuki Fujimoto, com a sua loucura de Chainsaw Man, de Fire Punch, mas aqui em Look Back nós temos uma obra de Não Olhe para Trás, onde tem muita reflexão sobre a vida, sobre temas até sensíveis, mas que a gente vai precisar trabalhar hoje. Galera, seja bem-vindo ao Reino dos Mangás, eu sou o Renan. Hoje nós vamos falar um pouco sobre esse mangá, mas de uma forma um pouco diferente, porque já vou avisando você que vai ter bastante spoiler. Acho assim que a gente pode abrir o vídeo aqui passando aquela descrição básica. Que nós temos uma garota chamada Fujino, que é uma colegial, ela gosta de desenhar, ela faz algumas tirinhas, acaba encontrando uma rival, chamada de Kyomoto, também gosta de desenhar bastante, e ali as duas vão praticamente duelando, digamos assim, se enfrentando nas tirinhas, que é publicada no jornal escolar, mas sem se conhecer, porque uma frequenta a escola e a outra faz, digamos assim, um ensino à distância. Esse é o plot da história. Duas garotas teoricamente rivais que fazem tirinhas vão crescer junto, porque temos a passagem do tempo neste mangá, e ali elas acabam se tornando amigas em um determinado momento e vão construindo a sua vida. Até aí muito bonito, uma descrição do que seria a história, mas nem de longe cobre a verdade sobre este mangá. Então é a partir de agora que eu peço para você se inscrever, para você deixar seu like, porque deste momento em diante teremos spoilers. Galera, eu acho que esse vídeo de resenha básico vocês já encontraram em outros canais. Hoje eu quero conversar justamente sobre a história e sobre o final. Ou seja, é para você que já leu ou para você que não se importa de tomar uns spoilers de leve ou que gosta muito de Tatsuki Fujimoto e quer conhecer um pouco mais sobre esta obra, que tem aí uns 3, 4 anos desde que foi lançada. Isso aqui é um one shot, volume único, história fechadinha, então você vai ter um início, meio e um fim. E um fim com muitas dúvidas, inclusive, mas acredito que faz parte da premissa que o autor traz. Primeira coisa que eu queria falar para vocês, voltando ali nessa breve resenha, né, dessa descrição da obra. A protagonista, que é a chamada de Fujino, ela é uma garotinha ali, deve ter na faixa dos seus 9, 10 anos, quando começa a história, que ela desenha pro jornalzinho do colégio. Ela faz tipo umas tirinhas, aquelas de estilo de jornal mesmo, com 4 quadros mais ou menos, mas também é bem curtinha. E todos os seus colegas, seus professores, ficam espantados com a qualidade do desenho, do roteiro, porque é um negocinho pequeno, então para uma criança fazer e se destacar não é tão difícil assim, mais ou menos, né? Mas ela consegue se destacar. E isso vai aumentando o ego dela. Porque ela vê que todos os seus colegas sempre acham muito legal as tirinhas que ela faz, e isso vai cada vez mais alimentando o seu ego, deixando ela cada vez mais satisfeita. Só que chega num determinado momento ali, mais ou menos acho que depois de um ano, começa a aparecer uma outra desenhista, a Kyomoto, que ela tem como a sua característica, seu ponto principal, os cenários. Então, enquanto a Fujino desenha lá, faz as piadinhas, umas coisas mais engraçadinhas, um desenho mais simples, mas ainda assim um desenho legal, a Kyomoto começa a fazer tirinhas sobre cenários, mostrando situações, momentos, mas sempre com foco de cenários. Praticamente não existe diálogos nas tirinhas da Kyomoto. Então anota isso aí, não existem diálogos nas tirinhas da Kyomoto. Ela é focada muito mais na beleza dos cenários. E ela desenha muito bem. E quando acontece isso, a Fujino acaba sentindo ciúmes, porque ela vê alguém recebendo os elogios que ela recebia. E isso mexe um pouco com ela. Ainda mais quando ela descobre que essa garota nem frequenta o colégio por algum problema, alguma situação que impede ela de estar presente. E ainda a gente não sabe o que é essa situação. Mais tarde a gente vai descobrir, a gente já comenta aqui. Mas essa situação começa a colocar na cabeça dela que, olha, as pessoas agora estão elogiando o desenho dela, o meu desenho passou a ser simples para essas pessoas, mas é porque ela tem mais tempo, ela não frequenta o colégio, então ela está se dedicando ao desenho, a se aperfeiçoar, e eu não. Eu tô aqui sofrendo. E a partir desse momento ela começa a ficar um pouco mais reclusa, aquela garota Fujino, que era alto astral, com o ego lá em cima, ela começa a focar cada vez mais no desenho, porque ela precisa melhorar, ela precisa alcançar, e ela vai melhorando a sua arte. Ela começa a estudar um pouco mais anatomia, fazer um desenho um pouquinho melhor. O roteiro continua muito bem, apesar de serem tirinhas.
E assim as coisas vão progredindo. Ela perdeu um pouco de contato com seus amigos, que admiravam tanto ela, porque depois de um determinado momento eles começaram a admirar Kyomoto, e ela também começou a se fechar porque ela precisava se dedicar mais para ver se ela conseguia se tornar a bambambam, digamos assim. Depois de um tempo, alguns anos já se passaram, provavelmente aqui, como fala de Japão, isso aqui eu até coloco como um problema quando existe a tradução aqui para o português, porque deveria ser de alguma forma encaixar no nosso sistema de ensino. Não sei se é proibido quando você compra uma obra japonesa tentar encaixar, mas é que fica muito difícil quando eles falam, quarto do ginasial, terceiro, não sei o quê, porque não bate exatamente com a nossa escola. Então a gente às vezes fica meio perdido para saber qual ano corresponde a qual ano. Você tem que pesquisar para você ter certeza. Mas aqui, na faixa ali de uns 11, 12 anos, ela se forma, digamos, no que seria o ensino fundamental 1 para nós, e ela precisa entregar o diploma para Kyomoto a pedido do professor, já que ela nunca está presente. E o professor tem a brilhante ideia de que seria mais legal uma aluna, colega que a Kyomoto nunca conheceu, entregar o diploma do que o próprio colégio mandar alguém profissional, né, nome do colégio lá. E a Fujino, mesmo a contragosto, leva. E quando ela leva, ela chega na casa que deveria ser a da Kyomoto, não encontrar ninguém lá, nem os pais da Kyomoto, que também nunca são citados, né? Acho que faz parte até do mistério, não mostra pais de ninguém nessa história. E aí a Fujino chega na casa da Kyomoto, tá meio que vazia, então ela acaba abrindo a porta, né? Nossa, que ousadia. E encontra um monte de sketch, que seria aqueles sketchbooks, que é onde os desenhistas fazem esboços. Então tá cheio de desenho. Então ela começa a pensar, putz, então realmente ela treina bastante, né? E até que ela ouve um barulho e percebe que tem alguém em casa. Provavelmente é Kyomoto. E ela quer entregar o diploma, mas ela fica tipo com raiva também no momento e tenta quase que ofender a Kyomoto quando ela faz uma tirinha ali na hora, falando que o prêmio da pessoa mais reclusa do mundo vai para Kyomoto. E essa tirinha acaba escorregando ali, de certo modo, e vai para baixo da porta, onde seria o quarto da Kyomoto. E ela, meio assustada, ela larga o diploma e foge, vai embora, fugindo. Só que quando ela está saindo da casa, quem vem atrás dela? A Kyomoto. E aqui nós temos já um grande choque, que para quem está lendo, pode parecer uma grande surpresa. Porque quando a gente vê a Kyomoto, é uma menina muito mais tímida, e a gente já descobre na sequência que ela não tem nenhum problema de saúde, por isso que ela está estudando longe. O problema dela é uma fobia mesmo de pessoas. Ela tem medo de se comunicar com outras pessoas, de frequentar lugares públicos com mais gente, esse tipo de coisa. Eu não vou saber exatamente o nome da fobia, mas é nessa pegada. E aí ela acaba indo até lá fora, né, encontrar com a Fujino, justamente porque a Fujino é a Fujino Sensei. É a garota que escreve tirinhas, é a garota que inspirava Kyomoto. Então vejam bem, enquanto a Fujino estava ali rivalizando sem nunca ter visto a Kyomoto, querendo superá-la, a Kyomoto acreditava que a Fujino era a sua inspiração, era a sua sensei. E a partir dali começa o quê? Uma linda amizade. As duas garotas começam a se aproximar mais, apesar da Kyomoto ainda não frequentar o colégio, continuar à distância, as duas passam a se encontrar, passam a desenhar juntas, passam a evoluir juntas. E numa dessas primeiras conversas, porque a Fujino até tinha meio que desanimado em um determinado momento ali, no finalzinho ali, antes dela se formar, que ela não estava nem fazendo mais tirinha, ela conta depois para Kyomoto, nesse primeiro encontro, que ela parou porque ela estava bolando um mangá, digamos assim, né, uma historinha curta. E aí as duas acabam conectando essa ideia e começam a trabalhar junto. E elas vão lançar com 13 anos a primeira história das duas em colaboração. E aí nós temos já um grande sucesso, a história fica em segundo lugar, as duas começam a se destacar, elas começam a cada vez mais a escrever novas histórias. Então é um sucesso as duas, formam uma ótima dupla. E a amizade das duas, consequentemente, vai crescendo também. Então deixa eu mostrar para vocês aqui só para vocês terem uma ideia. As duas estão ali, sempre trabalhando juntas, né? Deixa eu ver se vocês conseguem ver aqui, ó. Aqui é o momento que elas se encontram pela primeira vez, né? Onde as duas estão. E depois, na sequência, a Fujino fica super feliz em saber que a Kyomoto admirava. E elas começam a trabalhar juntas. Então, a partir deste momento, vocês podem ver, as duas estão trabalhando juntas.
Então a Fujino vai para a escola, a Kyomoto continua desenhando seus cenários e as duas começam a publicar juntas. Enquanto o roteiro, os personagens acaba ficando em cargo da Fujino, a Kyomoto sempre se responsabiliza pelos lindos cenários, que era a sua grande técnica. E os anos foram se passando, as duas foram adquirindo cada vez mais habilidades, até que finalmente elas são convidadas a escreverem a sua própria série, já que elas são um sucesso. Só que começa a ter um problema. Enquanto a Fujino está super animada em escrever sua própria série, junto com a sua amiga, né? O que a gente vai ter na sequência é que a Kyomoto, ela deseja fazer uma faculdade de arte. Ela não quer se dedicar a essa vida de mangaka e tal. Até porque, se a gente parar para pensar, ela gosta muito de desenhar porque ela ficava muito tempo sozinha e ela acabou se inspirando muito na Fujino. E como era a sua única amiga, os laços foram cada vez mais firmados. Mas ela não tinha aquele mesmo desejo, talvez, igual ao da Fujino. Ela queria ir para a escola de arte, porque ela gostava de arte, ela queria melhorar a sua técnica, coisa que ela até deixa claro. Mas ela não queria partir nesse momento já para uma vida de mangaka, como a Fujino estava super animada. E nesse momento a gente vê um outro lado da Fujino, que estava ali sempre disposta, com o ego novamente lá em cima, mas agora mostrando uma grande insegurança. Porque a partir do momento que a Kyomoto diz que não quer fazer parte, que quer ir para uma faculdade, a Fujino começa a tentar aqui, ó, puxar o tapete, tentar derrubar a sua própria amiga, falando que ela não vai conseguir, que ela não consegue nem ir pedir um café numa loja de conveniência, ir num mercadinho sozinha, que ela tem dificuldade, ela só saiu pro mundo por causa dela, as duas juntas vão fazer muito sucesso, então continua comigo que vai dar tudo certo. Se você for sozinha, você vai se ferrar. Ou seja, a Fujino mostra uma grande insegurança e tenta jogar pra cima da Kyomoto as inseguranças que ela tinha sozinha, né, Kyomoto quando vivia sozinha, para tentar inibir essa ideia, para que as duas continuassem juntas. Porque o que a gente vê é que existe um laço muito grande da Fujino, uma dependência também. Aqui passa o ponto, até que no mangá não fica muito claro, mas lendo você até pode pensar também o quê? Que a Fujino tem medo que o sucesso que ela alcançou seja em parte também por causa do trabalho que era dividido entre as duas. Talvez sozinha ela não consiga o mesmo alcance que ela estava tendo. Então passa um grande medo. Por isso ela tenta, de certa forma, dar uma diminuída na própria amiga para ver se elas continuavam juntas. Mas a Kyomoto, já muito mais madura, mesmo com as suas dificuldades, ela não topa e ela realmente vai fazer sua faculdade. As duas passam a ter uma vida uma longe da outra. Pra Fujino ainda deu tudo certo, ela continuou ali nesse mundo das séries, ela vai publicar ali o seu mangazinho, que vai ser chamado de Shark Kick, e aqui é uma das cenas mais emblemáticas, porque eu ainda não consegui entender 100% por que trava no volume 11. Não sei se é porque tem muitos volumes porque foi o último lançado, inclusive lá no final a gente vai ver que a cena final do mangá é justamente, como eu falei, tem spoilers, né? A cena final do mangá é justamente o que? A página, o volume 12, que continua a história no volume 12. Então, será que a Fujino nunca mais continuou esse mangá? Será que aconteceu alguma coisa com a Fujino? Fica esse espaço aberto. Porque aqui, nesse momento, o último volume lançado é o volume 11. Justamente no momento onde a gente tem a grande surpresa, a grande ligação. Quando ela está lá assistindo televisão e, de repente, a faculdade de Yamagata, que é o local onde elas moravam, é atacada por um cara armado de machado e que fez várias vítimas. Quem estava nessa faculdade? Sim, a Kyomoto. E é descoberto, na sequência, quando ela tenta ligar para a Kyomoto, ninguém atende, quem liga para ela? A sua mãe. E pelo jeito, nesse momento, a mãe da Fujino dá a notícia que a Kyomoto morreu. Ela foi uma das pessoas assassinadas por esse serial killer dessa chacina que aconteceu na faculdade. E aí, o mundo dela para. Porque ela começa a lembrar tudo. O que ela podia ter feito, talvez aqui o nome, olhe para trás. O que ela podia ter feito para mudar, o que ela podia ter feito para salvar a sua amiga. Então ela entra num momento de depressão, ela entra num momento que ela está muito mal, sem saber o que fazer dali em diante, porque simplesmente a situação é que a sua amiga morreu. Ela pede até uma licença, então acho que entra nessa parte do volume 11 travar, porque o Shark Kick entra em hiato, a partir ali do último volume lançado, volume 11, porque
A autora, a Fujino, não consegue dar continuidade nesse momento por causa de tudo que está acontecendo, da dor. Então ela tem que lidar com a dor, com o luto, com esse sentimento de culpa. É difícil a partir desse momento. Ela vai até a casa da Kyomoto como uma das últimas coisas, tentando entender por que ela fez isso. Se ela não tivesse desenhado aquela primeira tirinha onde ela chamou, né, a Kyomoto de a campeã das reclusas e foi ali que ela saiu, talvez ela estivesse viva. Então ela pega aquela tirinha que ela acabou encontrando ali na casa da Kyomoto, rasga como se ela nunca tivesse, ela rasga como num sentido de que se ela não tivesse feito aquela tirinha, ela nunca teria saído daquele quarto e não teria morrido. Talvez elas não fossem amigas, mas pelo menos a Kyomoto estaria viva. Então ela carrega aquela culpa. E aí entra um momento que a gente não sabe se é um universo paralelo, se é um delírio. O que acontece é que ao rasgar aquela tirinha, voa para baixo a primeira parte, o primeiro quadradinho que falava não saia daí. E quem a gente encontra? A Kyomoto, como se fosse quase uma viagem no tempo. A Kyomoto recebe essa tirinha de não saia daí e realmente ela não sai. Mesmo ouvindo que tinha alguém lá, volta no tempo, a Fujino novinha entregando diploma e, teoricamente, né, o momento onde ela faria a tirinha, ela não faz nessa segunda tentativa, porque ela sabe que talvez não fosse aquele momento. Então a vida muda a partir dali. Ela não faz a tirinha que, teoricamente, motivaria a Kyomoto a sair do quarto. A Kyomoto que recebeu embaixo da porta ali, do além, aquele não saia, ela realmente não sai. E as duas passam a ter uma vida nova a partir desse momento. Será imaginação? Será um delírio? Será um universo paralelo de como seria a vida? O que nós temos aqui é que as duas prosseguiram na sequência. Ela continuou desenhando, reclusa no quarto, seus cenários. Ela também continuou com seu desejo de ir para a faculdade de arte e assim por diante, até o dia onde ela encontra o tal do maníaco que foi fazer a chacina. Só que nesse momento, as coisas mudam. Porque quem aparece lá? A Fujino, que estava passando por ali e consegue nocautear o cara, o serial killer. E ali a gente tem uma grande mudança. Na conversa, porque ela acaba se machucando quando ela derrota o serial killer, ela vai para uma ambulância e as duas acabam conversando ali pela primeira vez, né? Já que nessa nova linha temporal, essa nova hipótese aqui, elas nunca tinham se conhecido. Só que elas se conhecem justamente quando fala do desenho. Quando ela se apresenta como Fujino, ela lembra, Fujino, você não é Fujino Sensei? Que desenhava no colégio? E assim elas se conhecem e se conectam. Ela fala, Fujino, que ainda está desenhando, convida inclusive, né, a Kyomoto a ser a sua assistente. E ali elas acabam indo embora, né? A Fujino vai para a ambulância e o que acontece do outro lado é que a Kyomoto vai para casa. E ela vai para casa com esse pensamento. E aí, toda felizinha, a Kyomoto realmente está lá desenhando. E quando ela está desenhando, galera, bate um vento e sai a sua tirinha que a Kyomoto tinha desenhado. E lembra que eu falei no começo do vídeo? A Kyomoto sempre fazia cenários, nunca fazia diálogos. O que acontece é que naquela primeira linha do tempo, onde a Kyomoto morreu, a Fujino estava lá na casa dela chorando, pensando como teria sido, se ela nunca tivesse encontrado, que ela já tinha rasgado o papel, e de repente, como se, tivesse sido empurrado agora, o papel primeiro que ela rasgou entrou dentro da porta, agora como se um papel da porta tivesse saído para fora, ao encontro de quem? Da Fujino. E nós temos uma tirinha exatamente como se a Fujino tivesse naquele momento da sua morte e salvado ela. Como isso seria possível? A Fujino fica totalmente chocada. Ela abre a porta do quarto, não encontra ninguém, obviamente, mas ela encontra o quê? Um quarto vazio, vê a sua obra lá, porque a sua amiga comprava, então tem o volume 1, o volume 2 do Sharkik, e ela vê também ali esse, sobretudo, a Yumo Fujino, porque as duas haviam escrito, né, aquele primeiro volume quando elas ainda eram crianças juntas, que ficou em segundo lugar na revista, que era o Metal Parade. É chocante, galera. Mas o mangá acaba justamente com a Fujino chorando, lendo o último volume que ela publicou,
Por quê? E fica esse espaço. Será que esse mangá vai ter uma continuidade um dia? Porque a Fujino realmente tem esse problema em lidar com a dificuldade, com a dor, com o luto. Mas ela se levanta, ela vai embora e volta àquele mesmo lugar onde ela desenha. Aqui abre uma margem, teremos a continuação do Sharkik, teremos uma continuação dela como mangaka. O que aconteceu? Foi um delírio, foi um sonho enquanto ela estava ali caída chorando? Como teria sido a vida se ela não tivesse olhado para trás? Enfim, galera, muita coisa interessante nesse mangá. Era isso que eu queria trazer para vocês, toda a minha experiência, tudo que eu senti. Acredito que sai daquela resenha que resume só os primeiros 20, 30 páginas iniciais, pra gente conversar exatamente sobre toda a experiência que foi ler esse mangá. E agora sim, depois de a gente falar tudo isso, só queria dizer aqui que é um mangá publicado pela editora Panini, que nos enviou, agradeço de coração, sobre qualidade. Tá bem bonito, com sobrecapa, então você pode ver aqui, né, nós temos aquela sobrecapa, deixa o mangá ainda mais bonitinho, protegido. Tem 140 páginas, é um one shot curto. Nesse lado fica uma leve crítica aqui, porque eu achei o valor um pouco caro. O valor dele tá R$ 36,90, só que são apenas 140 páginas. Acho que dava para ter feito bem mais barato, mesmo com sobrecapa. Uns 30, R$ 32,90 acho que estava bem pago pelo padrão atual. Mas o que nós temos aqui é uma história que foge bastante daquela luta, ação que é conhecido do Tatsuki Fujimoto, aquela loucura, muitas vezes estilo Chainsaw Man, e passa muito mais por uma filosofia, por uma reflexão que a gente viu poucas vezes com o autor. O vídeo vai ficando por aqui, eu espero mesmo que você tenha gostado desse nosso novo tipo de trazer resenhas ainda mais profundas, e eu espero de coração seus comentários aqui embaixo, o seu like, o seu compartilhamento em grupo de amigos, manda para aquele amigo que curte mangá, pra gente continuar trazendo resenhas desse tipo, desse nível daqui em diante. Aquele abraço, valeu!